Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, domingo, dia 14 de novembro de 2021. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Lembrando que durante essa semana nós não participamos de nenhuma live, não gravamos, não. Resumindo, fizemos greve esperando o tempo melhorar. Lembrando que as leituras, para a gente não esquecer, ontem, sábado, dia 13, nós rezamos, é isso? É Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8, lembrando a história da viúva que pedia, né, ao juiz que fizesse justiça à sua causa. E na sexta-feira nós tivemos a orientação, no caso aí, sobre a importância da vigilância, Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 37. E quinta-feira tivemos Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 25. E na quarta-feira lemos Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Na terça-feira tiramos uma folga do capítulo 17 de Lucas, lendo o Evangelho de João capítulo 2, versículos 13 ao 22, quando Jesus faz aquela fala sobre a importância do templo. Era dia dedicado à Basílica do Latrão, a primeira igreja do mundo. E na segunda-feira lemos Lucas capítulo 17, versículos de 1 ao 6, é isso? E nós lemos sobre os leprosos, os 10 leprosos que voltaram para agradecer a Jesus. Esse retrato estou fazendo até para que a gente possa, de um jeito ou de outro, entrar na liturgia de hoje, que é Daniel capítulo 12, versículo de 1 ao 3, Salmo 15, ou entre aspas 16, Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 14, versículo 18. Lembrando a todos e a todas que hoje, dia 14 de novembro, celebramos o Dia Mundial do Pobre. Opa, é o nosso dia. Na verdade, hoje é muito forte. A gente, quando fala em pobreza, a gente tem várias falas, né, e várias observações aqui entre nós, sem querer dizer, 33º domingo, tempo comum. Eu não vou entrar hoje de forma nenhuma na liturgia real, no caso de falar sobre análise política, sociológica. Afinal de contas, eu tenho ficado até analisando de forma muito assim pessoal, diante de tanta coisa ruim acontecendo, ainda tem pessoas que defendem o presidente da República. Mas eu prefiro hoje trazer para nós uma meditação, um refrão do Salmo de hoje, Salmo 15, defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. E eu começo entrando pelo ambiente, Senhor, a porção da minha herança e do meu cálice está nas vossas mãos e no meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele ao meu lado, não vacilarei. Lembrando ainda a todos e a todas, né, ao povo e à pova aí presente, que esse é o 33º domingo do tempo comum e celebramos o Dia Mundial do Pobre. E o tema deste ano é sempre tereis pobre entre vós. A gente, quando fala em ter pobre entre nós, o Papa lançou a mensagem, né, do Papa Francisco para o 5º Dia Mundial do Pobre. A gente, quando fala em pobreza, a gente sempre pensa e tenta minimizar com aquele discurso, desculpe pelo termo, um discurso muito radical, dizendo, não, a pobreza é uma simbologia. Não, a pobreza é pobreza mesmo. No Brasil, onde tem fila do osso, no Brasil onde nós estamos vivendo. E o Papa traz para nós, nesse Dia do Pobre, uma meditação para lembrar que a importância não apenas de ter o pobre para dizer, olha, nós somos a igreja dos pobres. Ou não somente ter o pobre para dizer, nós temos opção preferencial pelos pobres. A gente, quando fala em ter o pobre, em defender os pobres, é a gente tentar lutar a favor daqueles que nada têm. A gente ainda entra no sentido pleno dessa meditação sobre a pobreza estrutural e a pobreza também real, onde num país tamanho do nosso, continental, ainda temos pessoas que passam
necessidade na fila do osso, ou na fila da carcaça de frango, ou sobretudo ainda temos que olhar aqueles que garimpam comida nas lixeiras. Ontem tivemos um encontro colegiado do Regional Leste 1 do Conselho Nacional do Laicato, onde nós falamos uma coisa que a gente fica muito preocupado em falar, dizendo que é o seguinte: as pessoas dizem muito de pobreza, mas na hora de olhar para o pobre realmente é apenas um ato simbólico. Lembrando que o Dia Mundial do Pobre foi celebrado a primeira vez lá no mundo no ano de 2017, com o Papa Francisco determinando pelo Jubileu Extraordinário da Misericórdia. A Carta Apostólica Misericordia et Misera, ou seja, em 20 de novembro de 2016, foi quando disse que em 2017 nós iríamos celebrar o Dia Mundial do Pobre. E sobretudo no Brasil pandêmico, onde a pobreza tem feito muitas vítimas. Nós temos aí 14 milhões de desempregados, ou melhor, 15 milhões de desempregados. Nós temos mais de 66 mil vítimas da Covid-19. Nós temos aí um número sem igual de pessoas morando na rua, devido ontem conversávamos ontem com uma amiga, dizia: olha, nós temos muita gente morando na rua porque não tem onde morar, devido a políticas habitacionais que não servem e não atendem à realidade do povo. E aí você tem a questão da moradia, que alguns vão dizer que é um bando disso ou bando daquilo. Também tem a questão também estrutural do emprego, e sem contar também a questão cultural. Por exemplo, eu vou entrar aqui antes de entrar no evangelho de hoje, quando eu vejo postagem tipo uma que eu vi ontem, falando: o ingresso do Rock in Rio já foi esgotado. E cadê a pobreza, senhores? O lazer também é um direito do cidadão. O lazer também é um direito do pobre. Ou seja, mas mesmo assim, se você comparar o preço do ingresso do Rock in Rio, não sei qual o valor e nem vou citar, eu não vou dar moral pro Mendina, mas e o preço do feijão, você observa bem quem compra feijão e quem vai pro Rock in Rio. Todos compram feijão, todos compram arroz, todos compram comida. E quem vai pro Rock in Rio são todos. Eu, pelo menos, não vou pro Rock in Rio. E mesmo que eu tivesse dinheiro para comprar um ingresso, certamente eu não iria. Não iria por motivos diversos. Mas com tudo isso, eu, Daniel Nonato, na minha pobreza, na minha misericórdia, que Deus tenha pena da minha alma, eu não condeno e nem vou contra ninguém que tem condições e vá no Rock in Rio, pois o lazer também é uma forma de você ter algo saudável na sua vida. Tem outras formas de lazer, ou seja, a gente canta com os Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. O lazer, a cultura é algo essencial, seja o Rock in Rio, seja uma peça de teatro, seja um show de música, seja lá um baile, é um direito do cidadão. A gente não pode nunca criminalizar quem vai ver um jogo do Flamengo, ou do Botafogo, do Vasco, sei lá de qual time, do meu São Paulo, só para poder, vamos dizer assim, não, que a pessoa não tem dinheiro para poder pagar as contas, mas tem dinheiro para ir ver lá o time jogar. Senhores, o lazer também é uma necessidade. Isso chama-se higiene mental. Você ir no Rock in Rio, você ir num baile, você ir numa festa, você ir num jogo de futebol, assistir uma partida, tudo isso é algo essencial. A gente tem que parar com essa hipocrisia de querer criminalizar quem vai. Agora tem aí um bando de hipócrita, e me perdoe aí se eu estou falando de ofendendo, falando para não fazer o carnaval, para ser solidário com as vítimas da Covid-19. Onde estava o presidente? Onde estavam esses que são fãs do presidente que falam isso? Onde estavam eles quando o povo estava morrendo? Estavam preocupados em comprar vacina superfaturada, estavam preocupados em receitar, ou melhor, indicar remédios que não funcionam. Estava dizendo que era necessário o povo sair de casa para trabalhar. Agora quer que o povo fique em casa na hora do carnaval, onde o povo já está começando a ficar vacinado, graças à CPI da Covid, que provocou essa situação. Mas vamos parar por aqui, porque eu falei que não ia falar de política, acabei falando. Lembrando que a liturgia de hoje, 33º domingo tempo comum, nos apresenta fundamentalmente um convite à esperança. É dia do pobre, mas temos que ter esperança. Nos convida a confiar
confiar num Deus que é libertador, num Senhor que nos guia, que nos orienta, que nos leva de forma plena durante o caminhar da história. É um projeto da vida definitiva de Jesus. Nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, que é o ano B, o ano dedicado a São Marcos, no Evangelho de São Marcos, e estamos entrando no ano C, Evangelho de Lucas, onde nós iremos de fato meditar o papel e a entrada de Jesus em nossas histórias do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje traz para nós o anúncio aos crentes perseguidos para não desanimar. A gente ontem falávamos com o Padre Porfírio na paróquia de Santa Rita. Nós estivemos conversando ontem, falando com o Padre Porfírio, dizendo: Padre Porfírio, a gente não pode perder a profecia, a gente não pode perder a alegria de servir o Evangelho. Diante de uma realidade, no Evangelho de hoje, Jesus nos garante um futuro sem data marcada, onde nós somos a sociedade do imediatismo. Nós somos a sociedade, queremos tudo às pressas, queremos tudo para ontem. Vivemos a famosa bater meta, cumprir cota. O Evangelho de hoje traz para nós uma necessidade para que possamos de fato viver este Evangelho, de fato viver essa boa nova. A gente olha para esse contexto sobretudo, aonde temos aí uma realidade onde tudo tem que ter um resultado óbvio, tudo tem que ter uma resposta rápida. Jesus traz para nós uma realidade. Ele fala claramente que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, ou seja, ele é um grande poder e glória. Muitas das pessoas estão esperando Jesus vir com um poder, com um chicote na mão, a exemplo lá de terça-feira, no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 ao 22, quando Jesus traz para nós essa meditação sobre a realidade da comunidade, da igreja, do templo, como um lugar onde tem convivência, não de negociata. Quanto a esse dia, essa hora, o Evangelho de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, somente o Pai que está nos céus. Jesus, quando traz para nós nessa escatologia, sermão escatológico aqui em Lucas, ele traz para nós uma certeza que haverá um julgamento final. Inclusive, isso é dogma de fé da igreja. Quando a gente reza no creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Ou seja, Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Está ali a meditação, está ali a contemplação. O texto de hoje propõe para nós uma realidade onde a paixão e a morte de Jesus irá acontecer. A paixão e a morte de Jesus irá acontecer. Contudo, ele irá sair vencedor. Ele irá sair vencedor diante da realidade pandêmica, diante da realidade do desemprego, diante da realidade das dores. A nossa fala aqui, a nossa meditação, a nossa interpretação da Boa Nova do Reino, o nosso olhar laico, nós somos cristãos leigos, nós olhamos claramente para essa realidade. A gente olha claramente o discípulo preocupado com o princípio, quando será. Durante a semana toda, Jesus trouxe para nós uma meditação falando sobre a realidade da nossa caminhada. O evangelista Marcos, no seu capítulo 13, versículo 24 ao 32, traz uma referência lá em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, quando fala da escatologia de Mateus, quando traz para nós aí essa leitura. Marcos tenta resumir isso tudo. A missão de Jesus é que está consciente que é a partir do Pai que as coisas acontecem. É a partir da realidade do sagrado, do divino, que as coisas vão acontecer. Ontem nós conversávamos com uma amiga também, ontem à noite, e dizíamos que a importância de nós nos aproximarmos mais do humano para poder chegarmos à divindade. A importância de nós estarmos mais envolvidos na questão humana, não apenas uma questão humana para dizer, olha, como nós somos aqui humanizados, mas sim para poder revelar a grandeza de um Deus de amor. Às vezes eu e você, às vezes nossa caminhada nos leva a entender que a Boa Nova do Reino é apenas um livro vazio. A gente, quando fala da palavra de Deus, a gente, quando traz para nós, para nossas vidas, todas as realidades, as dores, o sofrimento, trazemos também as alegrias, aquilo que Gaudium et Spes traz para nós no Evangelho. O nosso texto de hoje apresenta sinceramente uma verdade: Jesus irá voltar. Jesus está de volta. Ele está de volta também na figura do pobre,
está de volta também na figura do excluído, está de volta também naqueles que estão julgados e condenados por uma religião, por uma igreja muito hipócrita, quando diz uma coisa e faz outra. O evangelho de hoje traz para nós uma única certeza: ninguém ficará impune. Ninguém ficará impune diante do sofrimento e da dor da comunidade de fé. Os primeiros versículos desse texto traz para nós imagens tiradas das lições proféticas do Apocalipse de Daniel. Ou seja, nós lemos hoje o Evangelho de Jesus, capítulo 13 de Marcos, versículos 24 ao 32. Nós trazemos hoje nesse Evangelho uma certeza, uma única certeza, que o livro de Daniel também, que traz aqui para 12, 1 a 3, traz para nós uma visão escatológica. Nós não podemos temer o fim do mundo. Toda vez que fala em fim do mundo, conhecemos pessoas que ficam desesperadas, ficam desestruturadas, quando na verdade, o que seria o fim do mundo? Seria de forma muito ampla, vamos dizer assim, a instauração do reino de Deus. Contudo, aquilo que a gente aprende claramente sobre o reino de Deus ele não é uma coisa palpável, não é um projeto particular, é um projeto que envolve, sobretudo, o envolvimento com todo o contexto da história humana. O evangelho de hoje também traz para nós uma opção, claramente, quando Jesus tenta responder para os discípulos, quando eles perguntam quando isso vai acontecer. Talvez em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossos grupos de WhatsApp, de Facebook, sei lá, nas internet da vida aí, nós sempre queremos respostas para aquele nosso grande vazio interior. Queremos respostas para nossas dores internas, quando na verdade a única resposta que deve importar é a resposta do Evangelho, resposta de um Deus que nos ama. Se nós vivermos de verdade esse amor, certamente nós iremos nos encontrar plenamente diante do Cordeiro de Deus, iremos ser, vamos dizer assim, inocentados não, mas acolhidos apesar de nossos pecados diante da grandeza do Deus. O interessante é que Jesus traz para nós essa certeza que somente quem sabe a hora é o Pai. Nós, quando estudamos a teologia escatológica, temos uma visão mais ampla, sabendo que Deus habita o eterno. Deus, ele habita o eterno. Deus está sempre pronto para nos acolher, para nos trazer de volta, para nos levar pelo caminho, nos tomando-nos pelas mãos, nos carregando, e muitas das vezes nós não compreendemos isso. O evangelista Marcos, nós lemos nesse evangelho de hoje, traz para nós uma certeza: Deus, nosso Pai, não quer condenar a humanidade. Interessante é que ele fala que os anjos virão para reunir dos 4 pontos cardeais, das extremidades da terra, extremidade do céu, todos os seus eleitos. Interessante que ele fala: aprendei com a parábola da figueira. Para quem não sabe, quando fala da figueira, quando os ramos estão secos, né, com as folhas, saber que o verão está próximo, ou seja, é entender os sinais do tempo. E quando a gente entra lá em Mateus, nesse mesmo contexto do sermão escatológico, nós entramos ainda no contexto onde nós temos uma certeza que Jesus, ele está voltando, não aquela função que alguns pregam de um juiz executor, mas sim para recompensar, para entregar aqueles que merecem a sua coroa. Assim, também, como vide acontecer essas coisas, sabeis que o filho está perto. Ou seja, a gente quando fala em guerra, em humor de guerra, em conflito, isso tudo, nós sabemos claramente que não é o fim ainda. E a gente ainda, quando entra lá no primeiro século, no segundo século da cristandade, a gente vê a comunidade de fé que tinha uma certeza: Jesus viria, a famosa parousia. Eu dizia isso na teologia para meus alunos. Eu dizia para os alunos quando eu dava aula, né? Eu dei aula de teologia um tempo, e eu dizia para os alunos: nós estamos perdendo esse anseio de viver e de anunciar a parousia. Nós já não esperamos mais a volta de Jesus. Nós já não acreditamos mais. Muitos cristãos já duvidam da famosa parousia. Afinal, são 2000 anos que ele prometeu que voltava e não voltou ainda. São 2000 anos que ele disse que estaria, que viria e não veio. E aí o evangelho de hoje traz para nós uma parte, diz assim:
não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A gente, quando pensa na palavra que não vai passar, a gente sempre pensa no sentido ainda de uma palavra muito isolada, quando na verdade a palavra ela não está isolada. A palavra ela está sendo cumprida, e cumprida de forma plena. O evangelho de hoje traz para nós essa ideia de um passado, quando nós aprendemos que Deus habita o eterno. Para Deus não existe passado, presente ou futuro, existe a eternidade como realidade. A eternidade que nós talvez não ainda estamos prontos para habitar. Quando hoje, na nossa comunidade, quando em nossas igrejas, a gente olha para o Evangelho de Marcos, que dirige totalmente falando das perseguições, nenhum cristão hoje fala em crer perseguição. Nós falávamos ontem com o Padre Porfírio sobre a importância de nós não perdermos a profecia. O Padre Porfírio, aqui da Diocese de Nova Iguaçu, fala muito em ser santo, mas não existe santidade se nós não formos proféticos em nossas escolhas, em nossas atividades. O Evangelho de hoje traz para nós uma única certeza: o reino de Deus é uma verdade que nós às vezes não queremos aceitar. Às vezes nós temos a nossa prática e temos a nossa autoridade de querer apenas água com açúcar. Queremos hoje uma teologia muito fundamentada e muito preocupada num fundamentalismo teológico de prosperidade, quando na verdade Deus olha claramente para a realidade do pobre. Jesus ainda traz para nós que naqueles dias haverá o sol e a lua irá escurecer, ou seja, as estrelas cairão com força. É o fim do mundo. E quem tem medo do fim do mundo? Todos nós. Quem tem medo do julgamento final? Todos nós. Sempre nós temos o medo e não acreditamos na capacidade e na justiça de Deus. A gente, quando entra nesse 5º Dia Mundial do Pobre, Jornada Mundial do Pobre, a igreja celebrando, a igreja orando, a gente olha claramente, às vezes, para uma religiosidade que também promove essa exclusão, que promove a pobreza, e muitas ONGs, muitos grupos que lucram e vivem e fazem da pobreza um negócio. A gente percebe isso nas eleições, quando certamente certos candidatos, não todos claramente, que aproveitam a miséria da população para fazer promessas absurdas ou tampouco para poder ganhar, lucrar em cima. Hoje nós falamos do famoso Renda Brasil, o famoso Bolsa Família e outros mais, quando isso cria um vício na comunidade, na sociedade, que nós às vezes não entendemos. E infelizmente essa realidade é uma realidade que muitos não querem. Quando criam projetos ou dão jujuba para poder beneficiar o pobre, muitos desses que estão aí estão automaticamente por trás planejando o pior. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma realidade. É preciso ter coragem de encarar o julgamento de Deus. É preciso também ter coragem de encarar o próprio julgamento. O julgamento que você recebe, que você tem, que você de fato se faz. Muitos não têm consciência. Sobressaltos sobre a questão do tempo, da lua se escurecendo, do sol parando de brilhar e etc e tal, nos assusta, porque o cósmico, o mundo, a realidade grita realmente pela nossa injustiça, grita pelas nossas falhas em nossas comunidades. Eu paro por aqui, agradeço a você que me ouviu, obrigado a você, desculpe se eu falei muitas coisas que você pode não concordar, então se você não concorda também dá um dislike, se você concorda dá um like, comente, se coloque membro desse canal. Obrigado a você pela sua presença, pelo seu carinho, lembrando que nós estamos caminhando numa pandemia, então quem puder, por favor, fique em casa ainda. Carnaval, o pessoal vai fazer carnaval, legal. Pô, quem quiser ir no carnaval, que vá. Mas quem puder, fique em casa, se cuide, que ainda está matando a Covid-19. Agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos vocês que estão aí trabalhando pelo bem da nossa pátria mãe Brasil, pelo bem da nossa nação, colocando suas vidas aí diante de uma saúde sucateada, diante do planeta todo, aí vivendo a realidade da pandemia. Sem esquecer, quando se fala
em realidade, muitos têm medo porque preferem uma religiosidade onde a fé fica apenas como um projeto que leva para o sobrenatural, quando na verdade a fé é para ser vivida na realidade, no mundo real, naquilo que você está vivendo, aonde você estiver. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela presença. E quero que você, lembrando sempre, estou desempregado. Me ajude a arrumar um emprego. Eu sou Daniel Nonato. Apesar de tudo, hoje é domingo, dia do pobre. Parabéns para você, parabéns para mim. Deus nos ajude para que possamos superar as pobrezas estruturais, as pobrezas das misérias humanas. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.